Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, até a 1h45, debatendo as principais questões do dia a dia da dupla Grenal, com notícias surpreendentes, como a do final da tarde de ontem, quando o Ico Roman anunciou a sua saída do departamento de futebol. Saiu ainda não saindo, né? Porque vai ficar colaborando com o presidente até que o presidente ouça as correntes políticas e decida por quem vai ser o vice-presidente de futebol. Por enquanto, os dois nomes que surgiram, o Kevin Krieger seria uma novidade, é um homem já ligado à política, o presidente já receberia algumas críticas, atenuadas até essas críticas em função do bom momento que vive o Grêmio e ele, em especial, o presidente Romildo, que chama a atenção do Brasil inteiro de forma positiva em fazer coisas responsáveis, coisas quantificadas, e por isso certamente receberia mais facilmente o perdão se viesse a errar ou mesmo se indicasse um político. Não é prudente colocar o Kevin Krieger num cargo tão relevante como o departamento de futebol. Sempre vai ter aquela história de que usou o Grêmio, que o próprio presidente usou da sua força dentro do Grêmio para colocar mais um político, coisa que fez quando da renovação do Conselho Deliberativo. Mas o presidente tem crédito, o presidente mostrou que conhece pessoas que conseguem fazer o fato acontecer lidando com essas pessoas, fazendo uma correlação com a presidência. Então, o presidente adquiriu esse crédito quando indicou a Adalberto Praz, que para vários colegas nossos era apenas um senhor de idade, quase gagá e tal, as pessoas são agressivas hoje em dia. E depois, não só Adalberto Praz foi campeão da Copa do Brasil, como achou que quando não poderia mais colaborar, saiu e deixou o seu pupilo, entre aspas, Ico Roman, que conduziu o Grêmio a um título ainda maior, que foi o da Taça Libertadores da América. O Ico Roman, para quem não sabe, tem origem no Grêmio Novo, que é o mesmo grupo do Eduardo Antonini, do Rodrigo Caran, que muitas vezes vem aqui, do Jorge Bastos. Ele é de origem dali. Foi apresentado pelo Paulo Luz, inclusive, se não me engano, para o Conselho de Administração, virou vice-presidente do Grêmio e depois fez essa história bonita dentro do tricolor. Alguns já conjecturam, e eu até cheguei a falar sobre isso hoje, mais cedo na Rádio Grenal, de que ele estaria saindo porque vai sair por cima, né? Ele sai campeão da Taça Libertadores da América e estava junto também na conquista da Copa do Brasil. Já tem o atrito com o Valdir Espinosa, que meteu o dedo na cara do Ico Roman e acabou na rua, dizendo, agora você arrumou um inimigo, quando o Ico Roman cortou o Valdir Espinosa daquela viagem para o Rio, quando o Grêmio jogaria com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. E tem essa bronca do Edilson, né? O Edilson, que sempre foi um líder de vestiário, não só disse que o Ico Roman só falava bobagens, para deixar bem barato, né? Bobagens, disse um palavrão, né? Disse uma coisa que completamente não... desproposital, mas como ele não sabia que iria vazar certamente o áudio, ou fez para vazar de propósito, acabou esse áudio circulando e chegando inclusive nos boleiros. Então houve um desgaste já do Ico Roman, mas alguns conjecturam que ele estaria recuando agora até para poder concorrer a presidente no futuro. No entanto, eu não vejo ele com esse lastro todo para concorrer à presidência, mas os nomes são muito escassos, são poucos nomes, tanto é que na última eleição, quem concorreu à presidência do Grêmio foi o Raul, que também estava completamente fora de contexto para concorrer. Se especula que o Darley poderá vir a ser candidato, mas tem que haver uma construção, tem que haver todo um lastro político e de exigência legal dentro do Grêmio para o próprio Darley poder concorrer. Em relação ao Internacional, o que se fala é da possibilidade do Internacional fazer uma loucura para ter Richelli. O Inter já fez muitas dessas loucuras. O Inter contratou todos os centro-médios, os volantes possíveis e imagináveis. E agora está dando de graça. O Internacional deu o Anselmo de graça. Se aparecer alguém que queira de graça, o Eduardo Henrique, o Inter dá de graça também. O Fernando Bob tem algum valor de mercado, tem algum valor mentiroso também, né?
que se dizia que o São Paulo, uma época, queria contratar. Depois teve uma avaliação de um site aí, que ele era o 9º, 10º jogador mais valorizado do futebol brasileiro. Outra, balela, está aí encostado no Beira-Rio, como estão 7, 8, 9 outros jogadores. E o Seijas, o Internacional pretende colocar no seu antigo time o Santa Fé, para jogar a pré-Libertadores da América ou até a Libertadores da América, se der sequência o time colombiano. Ele é venezuelano, no entanto, veio para o Internacional de um clube colombiano. E aí o Internacional tenta desovar, mas em função dos altos salários, esses jogadores têm dificuldade de se colocar. Até não sei por que são tão altos salários, né? O Ariel, por exemplo, na época custava 750 mil por mês para o Internacional. O Seijas custa cerca de 300 mil por mês. O Anderson, 500 mil por mês. O Paulão teve seu contrato prorrogado para ganhar mais dinheiro ainda e passaria dos 300 mil por mês. O Sacha ganha 280 mil por mês do Internacional. Ganhava, né? Porque agora o Santos é que vai pagar, porque não se confirmou aquela notícia de que ele não passou nos exames médicos. Pelo contrário, né? Passou nos exames. Que tem muito cachorro na internet, a gente tem que ter cuidado. Seria até um azar do Internacional e do próprio Anderson se ele, porventura, não passasse nos exames médicos. Ficaria aquela insegurança que é natural do jogador de futebol. Estamos recebendo aqui o professor Roberto Tits, que é também entendedor de futebol, ele que é secretário de esportes aqui de Canoas e é um homem voltado para administrações do esporte e até para contribuir conosco no debate. E o Herculano Spadaro é radialista, ligado à Rádio Web Independente e colunista do Giro de Gravataí. Professor Roberto, o senhor vai bem? Eu vou bem. Boa tarde, Rec, Maurício, Herculano, os amigos do esporte. Eu só espero que a tua primeira manifestação não seja daquelas que daqui a 6 meses ou 1 ano nós estejamos mais uma vez reclamando a possibilidade de que a política atrapalhou um bom momento. Essa saída do Roman tem provavelmente algum viés político, sim. Se não agora, no futuro, se é o momento certo, se é o nome certo, para essa corrente política dele, não somos nós que vamos avaliar aqui. O Grêmio Novo era um movimento ligado ao presidente Paulo Odoni, para você ter uma ideia. Exatamente. Eles não quiseram se ligar ao presidente Fábio Koff, e aí que o Ico Roman saiu do Grêmio Novo e foi para o Conselho de Administração. Ele saiu do movimento Grêmio Novo, ele não é mais integrante do movimento Grêmio Novo, que é o mesmo movimento do Eduardo Antonini. Ele saiu, de origem ele é do Grêmio Novo, e foi para o Conselho de Administração a convite do presidente Fábio Koff, sugerido, se não me engano, acho que foi pelo próprio Adalberto Praz ou pelo Paulo Lutz. De qualquer forma, integrou o Conselho de Administração, cresceu lá dentro, mostrou trabalho e colaborou com o Grêmio já no futebol, com o próprio Praz e agora como vice-futebol. Desculpe, e assim, o itinerário da notícia. Perfeito, é bom situar isso tudo, mas é importante também, assim, fazer um elogio ao presidente, porque acho que houve um vacilo nesse momento, fico, não fico, como é que vamos encaminhar isso? Acho que o presidente conduziu de uma forma muito correta. Bom, tu está em dúvida, não fica mais, fica comigo por um tempo, já está definido que tu não vai ser o diretor, e a partir desse momento nós temos um tempo de transição que eu, presidente, estou assumindo. Você acha que ele blefou? E acabou o presidente aproveitando a lacuna e disse, então agora tu vai. O que tu acha, Herculano, já que tu fizeste o movimento? Olha, nessas alturas do campeonato, boa tarde a todos os telespectadores e aos companheiros aqui da bancada. Realmente foi, como o Rec no início disse, né? Foi uma surpresa de fim de tarde. Claro, não. Porque, inclusive... O Saul eu sabia que ia sair, porque o Saul disse pra mim, e eu divulguei, para não dizer que estava fazendo onda, quando terminou o Mundial. Bom, terminou o Mundial, terminou o ano. Acabou o ano. Para surpresa minha, o Saul começou o ano colaborando, mas daí numa dessas de ir com o Roman. Vamos compondo até que apareça outro para ser o diretor. Não, saiu também o vice-presidente. Perfeito. E infelizmente ele encerra com aquela pichotada do zagueiro que foi contratado pelo Grêmio, né?
Do Paulo Miranda? Do Paulo Miranda. Mas aí é azar, né? Porque, olha, o cara tá sentado numa mesa. Mas é bom nas férias, né? E com a camisa do Grêmio ainda. Camisa do Grêmio fala Tem que ter uns memes de verão, né? Senão não dá, não tem graça. Eu acho que falaram muito a palavra Inter pra ele, ficou com aquilo na cabeça. Porque de onde é que ele ia tirar Inter se ele não é daqui? Mas isso aí diz que ele já estaria bem integrado ao Grêmio. Ou seja, já estava falando do Internacional, daí já começou essa... Eu estava pensando no Grenal do Gaúcho. Exato. Mas eu acho que esse meme aí vai durar pouco tempo. Porque se ele jogar bem, sim. Se ele não jogar nada, vamos dizer... bom, daí... Ele já começou fazendo aquela porcaria lá. Exatamente. Melhor zaga, uma das melhores zagas do mundo. E já vai começar a mostrar serviço agora, né? Em princípio, ele e os outros 2 contratados já vão jogar a estreia do Campeonato Gaúcho. Sim, já à disposição. Mas eu acho que está certo o Grêmio em usar as armas que tem para estrear no Campeonato Gaúcho, porque mesmo que não possa usar os titulares, sempre que puder colocar alguém cascudo no meio, até para dar respaldo para os meninos, faz com que os meninos abreviem esse crescimento. O Bruno Grassi deve ser o capitão, o goleiro, ou ele, Paulo Miranda, porque tem possibilidade. Sim, veio da Áustria, né? Não só por isso. Passou pelo São Paulo, trabalhou com pessoas experientes como o Muricy, então de repente tem know-how até para ser capitão do Grêmio, não tem problema nenhum do Grêmio reserva, né? Sim. Mas o Grêmio tem que aproveitar esses jogadores que estiverem sendo preparados. E assim, né, que tem um desenho aí que eu acho que o Renato não pensou e não é estratégia. O Grêmio trouxe um zagueiro a mais porque precisa de um zagueiro de qualidade. E mantendo o Bressan, que terminou bem o ano, eu acho que está resolvido aquele problema defensivo ali. Mas o Grêmio tem um desenho aí de um 3-5 qualquer coisa aí, bem feito, se não conseguir trazer o Adilson, não colocando, eu sei que na entrevista o zagueiro novo Paulo disse que podia ir pela direita, mesmo com alguma limitação de ataque, mas se fizer um tripé de 3 zagueiros, que eu acho que não é a cabeça do Renato, tu tem um jogador pela direita, que é ele, tu tem um naturalmente pela esquerda, que é o Kahneman, e tu tem centralizado, quer dizer, tu tem um desenho de um 3-5-2 já muito bem feito. Claro, primeiro ele tem que responder à qualidade técnica, se tem condições de jogar e ser titular, mas numa variação de jogo, um tripé defensivo como este, ele jogando bem, Kahneman na esquerda, que já foi lateral esquerdo, como ele já trabalhou pela lateral direita, com o nosso Jeromel centralizado. Para os 2 alas virarem meio campistas. É um belíssimo desenho. Os 2 alas já têm esse cacuete. O Léo Moura já jogou até no meio. Exato. E o Bruno Cortes também. E até vou te dizer, como eles se soltam bastante mais, o Léo Moura, não é desprezível isso. Pega um adversário com 3 atacantes chatos, esse time que está fazendo o Boca, por exemplo, pega um Tevez pela frente. Olha, ou até bem treinadinho. Ou até uma variação de um jogo que tu esteja dentro do próprio jogo, tu precisa compor um terceiro zagueiro, já está desenhado. Eu acho que nesse aspecto a contratação foi muito interessante. Evidentemente que tem que responder também. Ontem o Eugênio Paes Amorim, que é o promotor, todo mundo conhece, é polêmico nas redes sociais, é polêmico como Colorado, ele disse uma frase interessante a respeito da gafe do Paulo Miranda. Ele errou 2 vezes, né? Ele errou, falou no Inter, e errou dizendo que era uma das melhores zagas do mundo. Que a do Inter era uma das melhores do mundo. Ele promoveu a zaga do Inter de uma maneira. O Klaus hoje deve estar. Aliás, os dois na ponta dos já pés. está pedindo aumento. Segundo os setoristas, os 2 zagueiros que começaram o ano como titular estão no 4º time reserva do Inter agora, nos treinamentos, né? Dessa semana. É que se nós formos ver, não tem um time, não tem uma zaga titular. Klaus se machucou daí, né? Não, para aí, o 4º time são 6 zagueiros que eu contei. Vamos ver. Está no 3º time. Terceiro time. É o Paulão e... agora estão no 3º. Não, Paulão e Hernando pode ser. Mas eu acho que está falando do Thales. Não, tô falando do Paulão e do Hernando. Não, o 3º time. Hernando. São 6 zagueiros que tem o Internacional. O Cuesta, o Klaus, o Danilo, o Thales, o Hernando e o Paulão. O Ortiz foi embora. Foi. E tem o Fábio Alemão. Bom, se tiver mais o Fábio Alemão na frente deles, daí já é 4º time. Tem o Fábio Alemão,
Em, Não, dete- é que- em determinado treinamento, é claro, o Odair vai mesclando até para analisar todos, mas no primeiro treinamento do ano, o terceiro time tinha Paulão e Danilo Silva. É que o professor falou em 4. Não, mas eu falei, porque eu falei em não- quarto porque eu não sou setorista, né? A gente escuta os comentários, né? De que existiam 4, eu não sei se estão 4 contando, duplas de zaga. 4 duplas de zaga. E eu não sei se estão contando com algum menino que está O subindo. Gabriel, esse do Paraná, joga na zaga também. É. E- Não, daqui a pouco em Ele composições começou para como treinamento, zagueiro. né? Bom, aí são 8. É. Se colocar o Fábio Alemão E os o renegados Gabriel... que não treinaram ainda, tem algum zagueiro? Não lembro, além do Anderson e Não. companhia. Ah, não, tem o Alan Costa. É, então, Ah, não, sim, não, sim. é isso aí. Daqui a pouco. Daqui a pouco é quarto time mesmo. Mas tu É que fala- a gente ouve tudo. claro. Mas ele falou dupla de zaga, Paulão e Danilo. Pô, mas daí querem... Não, que Paulão e Hernando aqui. É. Sim, não, mas professor. em Ele determinado falou também. treinamento, o terceiro time tinha Paulão e Danilo. Eu vou te dizer uma Daí coisa. vai voltar o momento do vidro e o momento do sal lá no Internacional, né? Porque ninguém vai resistir com essa dupla de zaga. É, Paulão e Danilo não dá casamento. Não, não. Paulão e Cuesta pode Da dar. separação na certa. E só eu não concordo. E o com- Danilo veio ano passado com um contrato longo, sendo a solução 4 tanto para lateral Isso. quanto para E zaga. agora né? vem outro aí com um contrato longo, que é o Moleto. A notícia que nós trouxemos em primeira mão, quando até ouvi do próprio Roberto Melo, a situação do Moleto, e ali para mim ficou sacramentado que o Inter traria de qualquer forma o Moleto, porque ele quer vir para o Internacional. Ele tem dinheiro para receber. Isso aí não é novidade nenhuma, ainda mais na Grécia, né? 1 milhão, né? Então isso aí o Internacional pretende diluir num contrato longo, não pagar nada para o Panathinaikos. E aí, para pagar 1 milhão para um jogador médio, para ser bem bondoso, bem bondoso. então só diluindo em 4 anos. E o pior, E Rec, aí o Inter vai fazer 4 anos porque vai sair com aquela conversa. Não custou nada. Aham. Não, já tem 1 Aham. milhão de custo. Sim, sim. Já tem 1 milhão de custo. Já arranca com 1 milhão. Já arranca com 1 milhão, porque vai diluir. Mas depois que o Coutinho abriu mão de não sei quantos milhões. Mas esse aí pode 1 abrir milhão. mão. Esse aí pode abrir mão, né? E que time vai jogar também, né? E que time vai jogar. Bom, Tem gente que pagaria até pra jogar. isso, o sonho do Arthur não é injustificado. Mas o caso do Moledo é muito simples. Agora ele já pode assinar um pré-contrato, Sim. que vai assinar com o Internacional. Assinando o pré-contrato, o Panathinaikos vai dizer o seguinte: está bem, ele pode ficar livre, mas vai ficar livre em julho. Aí ele pode dizer para o Panathinaikos: tudo certo, vocês me liberaram em julho, mas me paguem 1 milhão agora. Sim. Se por acaso liberarem agora, ele perdoa o Panathinaikos da dívida e ele já pode jogar no Internacional. Aí ele faz um contrato com o Internacional, liberado pelo Panathinaikos, que vai receber sim uma contrapartida do próprio jogador. Deu para entender, né? Sim, Se eu tenho sim. 1 milhão, eu digo, tá, eu abro mão do 1 milhão, mas tu me deixa sair livre. E agora? Sim. Tá, eu não te pago o 1 milhão, mas o Internacional vai me pagar. Tá bem? Pode ir lá e já joga agora. Não, tu vai ficar aqui e vai cumprir contrato. Não vou cumprir contrato. Como? Se vocês não me pagam. Mas de qualquer forma ele só pode jogar em julho depois. Né? Então, ou eles vêm agora para o Internacional, Agora, é que ou vêm em julho. Não tem que inventar a roda. O Inter tá com um monte de jogador que pode ceder em troca do Moledo. Um monte de jogador. Mas Aí tem tu- que ver se nós eles vamos querem ter também, que né? combinar com os gregos. E quem paga o salário? tem que fazer um bom DVD de alguns jogadores. né? E a minha pergunta... Eu até podia mandar 8. passado, né? O Inter podia mandar uns 8, 12, 14, 15. O Eduardo, que Henrique? veio... Não, o Eduardo zagueiro. Ah, Que sim. veio... foi e depois veio Já desesperado. foi repassado por Figueirense, né? Não é do mesmo, como diz o espanhol, nível. Naipe. O nível é. Pra que trazer, repatriar não dá mais certo essas É que o repatriações. Eduardo, quando entrou no time titular, não estou defendendo os cartolas, até acho que é a mesma coisa. Sim. O Eduardo, ele fez um pênalti contra o Botafogo no Sassá, que para mim nem foi pênalti, mas o juiz marcou, tá marcado. E contra o Veranópolis, na estreia do Campeonato Gaúcho do ano passado, Sim. ele falhou num lance. Pois é. Quer dizer, esse jogador nunca teve perdão no Inter. Não, mas é aquele outro. Aquele ano que ele fez o pênalti no Sassá, ele já foi trazido de volta no desespero, que faltava zagueiro. Sim, foi sim. colocado na Exato. fogueira, como o Thales agora veio
também no desespero para jogar as finais agora aqui da Série B, porque o Inter tinha insuficiência de zagueiros, todo mundo se lesionou, o Hernando se lesionou, o Danilo Silva se lesionou. É o caso do Jackson, aquele que fez um gol contra no Grenal, né? E esse Jackson também é do Inter. Já foi repassado. Já tem de zagueiro. foi. Então não é o problema de não ter zagueiro. O problema é avaliar mal os zagueiros. Então o Eduardo não mereceu perdão nunca. Pois é, mas a direção, porque até a torcida claro, gosta muito dele. Gostaria. Não teve a era do vidro quando ele estava jogando. O Inter gosta de repatriar. Olha, falta repatriar ainda um jovem zagueiro. Sidney, aquele que saiu daqui cedo para Portugal, foi para o Benfica. Sim. Aquele o Inter pode repatriar também. Mas saiu também em 2007 daqui. Só de Tá dando Portugal Já faz mesmo. 10 anos que ele saiu daqui. Quem vê os jogos do campeonato Muito português... fraco, né? Bah! Muito fraco. Olha, é uma Mas mescla. O Richelli, o Inter tá tentando contratar desde 2009, já são 9 anos também. É verdade. E tá longe É umas essa história, paixões né? assim, desmesuradas, que a gente não entende. Mas segundo o zagueiro do Grêmio, que chegou, a zaga do Inter é a melhor do mundo. Vamos parar Pois aqui, é, mas rapaz. qual delas, Não né? vamos se preocupar mais com isso. Não. Mas a obsessão pelo Richelli, o que vocês acham? Porque é uma obsessão, né? O Internacional, o Sport aumentou o preço porque viu o desespero do Inter. Sim. O Inter já deu um zagueiro, um volante de presente, para ver se amolecia o coração do Sport. E Já emprestou um zagueiro, o Léo Mole, Ortiz. Mas tomou o Patrick na surdina, né? O Sport. Mas o Sport sabia que o Sport não quis o Sim. Patrick. Não, mas em determinado momento se divulgou que não é bem assim que não queria, né? Olha, Ficou surpreso com a Eles vinda estão do Patrick. amiguinhos. Eles estão amiguinhos. Eu vejo que é um bom jogador, eu acho que pode ajudar, mas... Richelli é bom jogador. É um bom jogador. Mas Agora, aonde ele jogou os bem? números Lá. que dizem que estão pedindo por ele agora é um exagero. Não. 10 Que o Inter milhões. estaria propenso a pagar 10 milhões. Nossa. Mas nem em 100 vezes. mas 10 foi pro São Paulo agora. É, o Diego Souza. O Diego Souza. Exatamente. Né? E não dá para comparar o nível dos dois. Não tem em termos de comparação. A gente E fala no caso do Richelli, né, que é 10 milhões por 75% dos direitos dele, não é nem 100%. Pois é, mas ele não deu certo em Mas se nenhum dos fosse outros clubes. 50%, se fosse 40%, 10 milhões é um valor muito... Eu acho... Ainda mais pro Internacional, que Fora está da devendo realidade. o que tem e o que não tem, né? Aliás, de um modo geral, os dirigentes brasileiros são todos uns perdulários, né? Qualquer jogadorzinho dá 2, 3 chutes na bola já vale uma fortuna. E aí, de novo, eu quero falar do presidente Romildo. Eu sei da dificuldade de um time campeão. Perfeito. Eu sei da dificuldade do time campeão. O Grêmio fez um projeto de carreira para o Marcelo Groi quando não imaginava ganhar 2 títulos na sequência. E vocês vão entender a minha linha de raciocínio. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores da América. Quando o Grêmio fez esse plano de carreira de 5 anos, com o Marcelo Groi ganhando 420 mil por mês, se o Grêmio imaginasse que fosse ser campeão, o Grêmio não faria. Porque o Grêmio depois teve que fazer plano de carreira para o Arthur, plano de carreira para segurar o Luan, porque senão ele sairia até de graça. Exatamente. Poderia sair até de graça, ainda mais jogando a bola que jogou no final da Libertadores lá contra o Lanús. O Grêmio teve que segurar o Jeromel, porque todo ano, começo de temporada, o empresário dele oferecia para outro clube para tumultuar. E o Grêmio tinha uma dívida antiga com o Jeromel que teve que saldar. Teve que saldar uma dívida antiga com o Luan. O Grêmio teve que aumentar o tamanho do contrato do Everton para não deixar ninguém descontente. Kahneman também. O Grêmio teve que comprar o Michel. O Grêmio aumentou o prazo do Kahneman. O Grêmio teve que ficar com o Léo Moura porque o Edilson pediu para ir embora para o Cruzeiro. E mesmo assim ficaria de qualquer forma com o Léo Moura. Vai pagar um pouquinho mais do que quase nada que pagou o ano passado. Sim. Então o Grêmio quantificou a situação. O Grêmio teve que, em várias vezes teve que agir o presidente como ele não gostaria de agir, para preservar patrimônio. O presidente é muito pé no chão. Ele é um administrador. Ele é um administrador. E profissional, né? Não é como alguns dirigentes aí que é tudo no É que o oba-oba. futebol é tudo caminhão de dinheiro. O Grêmio paga mais de 35, eu achava que era 30, mais de 35 milhões por ano para banco de juro. E juro, né? Mais de 3 milhões por mês. Que herança, hein? Que herança. Então, Complicado. Isso é mais que 10% do orçamento do ano, né? Mas eu creio que, de um modo geral, os clubes brasileiros são assim. não, Com raríssimas exceções. A maioria tá pior. Pontualmente, né? O Palmeiras... O Inter tá pior. Acho que o lado bom dessa história toda é que o ano passado o presidente fez tudo isso
investindo, era um investimento que o presidente estava fazendo, e sem os títulos e sem as receitas dos títulos que ele adquiriu agora. Quer dizer, hoje o Grêmio está numa situação diferente. O Grêmio já adquiriu esses títulos e, por consequência, os prêmios desse título. Quer dizer, a administração por parte do presidente foi perfeita. E volto a repetir, para quem não pegou o inicinho do programa, acho que o presidente fez muito certo em conduzir a saída do Roman da forma que ele está conduzindo, porque o único problema de tudo isso nessa administração que poderia vir era, se isso aí não fosse imediatamente abafado e já colocado na imprensa, como vai ser, já com prazos inclusive estipulados, eu imagino a margem das brigas dos grupos políticos atrás do presidente no meio de uma estruturação de um clube ainda por uma temporada grande e importante. Né? Mas eu aí vejo com tranquilidade a briga política, porque ninguém iria objetar a entrada de um dirigente que tivesse algum conceito. Eu acho que um grupo político poderia mandar contra e criticar. Uma que tem que ter tamanho. Sim. Outra que o Grêmio tem que perder. O Grêmio continuar ganhando, bota o Kevin Krieger, o Antônio Dutra Júnior, que arrumou aquela confusão, passando um torpedo que era falando mal do Guerra, que arrumou uma confusão. É difícil de remendar isso aí. Como é que vai justificar? Pô, se ele fez isso com o Guerra, não vai fazer com os outros? Com todo respeito, o Antônio Dutra Júnior pisou feio na bola, né? Ficou ruim para ele aquilo lá. Se colocar o Guerra lá, tu acha que algum grupo manda conta? O Guerra nem grupo político tem. Se colocar o Ayrton Ruschel lá, o Adalberto Aquino, caras que entendem de futebol, eu estou chutando nomes, não é porque eles vêm aqui e tal. Estou dizendo porque aqui eles mostram conhecimento de futebol. Principalmente do Grêmio, na parte interna do Grêmio. É que eu vejo assim, ó, hoje existe um filé mignon para qualquer grupo político. Que é o futebol. Sem dúvida. E o filé mignon no sentido de que o Grêmio hoje é Agora entendi o que isso quer dizer. Promover um adversário. Certamente. Porque tem uma eleição mais adiante. Hoje... Tem 2 anos. 2 anos agora é 3. É no final do ano que vem, né? Isso. Mas um dia vai vir, né? Mas vem rápido. Final do ano que vem rápido. Final do ano que vem é o início do ano que vem. Sem dúvida. Que aí já depende do que o Grêmio construiu esse ano. Porque é final, mas é setembro. Então, se a eleição é em setembro, a inscrição já é um pouco antes. Se o Grêmio ganhar esse ano qualquer coisa, olha o lastro que já constrói o novo vice. Sem dúvida. Então, se ele for ligado a um grupo muito... E por outro lado, se começar a perder tudo a partir de agora, o Roman é o último ídolo. É o último. Ele já está com a condição de candidato à presidência montada. Mas será no que caso tem do Darley para ser candidato à presidência? É que não tem. Tu tem como prever o que vai acontecer nos próximos 2 anos, Rec? Não tem. Não. Ele tem um crédito acumulado. E só no caso do Darley, Rec, que você citou há pouco, o Darley na próxima eleição ele ainda não terá a exigência mínima de 10 anos no quadro associativo. Ele tem hoje 6 anos. Tá, e ele pode concorrer até como sócio, ele não precisa ser conselheiro. Não, ele pode concorrer para o conselho de administração, não para o cargo de presidente. Como sócio? Ele pode entrar... Não, ele é conselheiro, ele já tem 6 anos de sócio. Não, ele já é conselheiro. Sim. Ele entrou na última eleição. A exigência, Rec, é de 10 anos no quadro associativo. Sim, aí pode concorrer como conselheiro mais sócio, 10 anos pode. Só que no caso dele, ele só tem 6 anos de sócio. Ele precisa... Faltam 4 anos e a eleição é em 2, então ele não vai ter essa condição atendida. Mas vai dar certinho para outra, né? Para outra. Pra de 2000 ele vai ter 11. 22. E o cavalo... 23. O presidente sai em final de 19, o outro assume 20, 21 e 22. Final de 22 é a eleição. E quem seria o seguidor do Bolzoni? Porque ele não pode ir agora, na próxima. E ele... Mas tu acha que o presidente já combinaria, por exemplo, com o Ico Romantes? Olha, tu vai ser o meu... Mas nesse caso, Rec, aí existe uma outra corrente dentro do Grêmio. O Oderich gostaria de concorrer à presidência. Se fosse na Europa, eu diria que sim, porque tu consegue fazer um planejamento um pouco mais longo. Mas no Brasil... Não. Semana seguinte já não vale mais. Daqui a 3 anos, o Darley pode estar em condições. Quem disse que o Renato não vai se concorrer a presidente? Não, quer dizer, nem pode, mas eu estou criando uma hipótese aqui. Né? Claro. O Renato não pode. Não, mas Rec... Mas pode se associar, pode começar. Daqui a pouco já vai virar estátua, né? Quem sabe? Uma questão interessante, até que a gente descarta um pouco nesse momento, até porque tem muito tempo para a eleição. O novo Estatuto do Grêmio prevê apenas uma reeleição do presidente. Mas há quem defenda internamente no Conselho que, como o Romildo foi eleito pela primeira vez no Estatuto antigo,
Que ele poderia concorrer a uma reeleição com base no novo estatuto. É só ele ganhar a próxima Libertadores. Mas daí... É isso, acabou. É assim que funciona. São os resultados que definem, inclusive, essas questões. Pois é. É um ano chave para o Grêmio no aspecto administrativo. É um ano que vai entrar dinheiro no cofre, está entrando já dinheiro no cofre. Sim. E acho que o mérito do presidente. Acho que o presidente vai dar as cartas. Ele vai definir quem vai ser o diretor de futebol. Claro que já foi político. Ele já deu o recado para todo mundo. Venham conversar e indiquem nomes para mim. O encaminhamento está perfeito. Agora a gente sabe que, como tu disseste, o resultado de jogo define muita coisa. O Internacional vai usar o Gauchão e as primeiras fases da Copa do Brasil para ajeitar o time. E o Grêmio vai usar o Gauchão para ajeitar o grupo. Tá? Sim. Porque o Grêmio, pelo que eu entendi da estratégia do Grêmio está contratando jogadores que atuem em mais de uma função. O Léo Moura joga no meio, joga na lateral direita, se precisar compõe em duas funções da meia cancha e tal. O Marcelo Oliveira já foi zagueiro, já foi volante e é lateral esquerdo. O Paulo Miranda é zagueiro, pode ser lateral, não foi muitas vezes, quebrou o galho do Muricy, mas pode compor até no sistema de 3 zagueiros. Sim. Goleiros, o Grêmio já tem em certa quantidade, o Bruno Grassi até pode virar 4º goleiro, porque tem mais o Léo, né? Tem o Paulo Vitor e tem o Marcelo Groi. Então vai testar o Léo, pode até revezar com o Bruno Grassi para ver quem é que será o terceiro no futuro. Então o Gauchão vai servir bem para definir as necessidades de cada um. O quanto o Grêmio precisará investir para as fases quentes da Libertadores da América, porque para pegar o Independiente, o Gauchão não vai servir para nada, para a Recopa. Vai servir para a Libertadores e para o Brasileirão. E para a fase quente da Copa do Brasil. Eu acho que esse planejamento do Grêmio, de novo, né, os resultados definem muitas coisas. Em algum momento no ano passado, que ainda não havia o título da Libertadores, se questionava muito a questão da utilização do Campeonato Brasileiro para fazer um tal time B ou C, para jogar aquela goleada que tomamos lá em Recife, acabou gerando até um certo desconforto político até, na imprensa, enfim, na torcida, de qualquer forma. Eu acho que agora o Grêmio entra com crédito que eu duvido que algum torcedor se levante contra o Gauchão. O que o Renato quiser fazer no Gauchão, eu acho que ele vai fazer e não vai haver questionamento. O grande problema é que continua... O Gauchão não soma mais. Agora não mais. Agora, por não exemplo, para o Grêmio. 8 anos sem ganhar, se o Grêmio não ganhar, vai para 9. E não tem problema nenhum. Antes era não ganha nem Gauchão. Olha a diferença. Que soma, na realidade, a cota financeira que vem, né? Essa aí soma bastante nos cofres do Grêmio. Tu diz no Gauchão? No Gauchão ganha bem. O Gauchão paga bem. Sim. O Gauchão proporcionalmente paga igual a Libertadores da América. A Libertadores da América tem 8 meses e o Gauchão tem 2 meses e meio. É só ver o dinheiro. É por isso que ainda a dupla Grenal disputa e se interessa pelo Gauchão. Ontem eu ouvi na Rádio Grenal uma entrevista do presidente do Veranópolis. E ele disse que todos os clubes do interior, todos sobrevivem e fazem um orçamento em cima da televisão. Não só pelo direito de transmissão, mas pelas placas que são expostas para tudo. Que o exemplo foi aqui a Ubra. Se parar a TV... O patrocínio da camisa, por exemplo, claro, mas é muito pouco igual. Isso no interior é troca do almoço. Mas a Ubra ainda investiu um pouquinho mais. A Ubra, enquanto era Ubra, ela teve a possibilidade com a cota de televisão, mas não, eu posso te garantir que fui gerente de futebol, gerente ali de esportes. Os salários da Ubra eram pequenos, não eram. Com exceção do Fabiano Cachaça, do Barão, do Rafael Goleiro, que ganhava um pouquinho mais, o resto era salário mínimo e um pouquinho mais, não era nada absurdo. A cota da TV bancava. Eu acho que o grande mérito da Ubra sempre foi o fato de ter planejamento, de ter organização, ter transporte, ter salário em dia, educação, sobretudo a questão médica. Não tinha jogador lesionado e se tinha, rapidamente era colocado. A equipe médica hoje está em Grêmio Inter.
que era a nossa equipe médica aqui, né? No momento... Assessor de imprensa também. O Hernani Campelo está lá. Abraço ao Campelo. Está lá no Inter. É verdade. Fazendo muito... Bom, eu não posso... Se ele está no Inter, eu não posso falar do cruzeirinho dele, né? Mas enfim. Não, mas ele atua nos dois, né? É o único que consegue. Consegue. Mas olha aqui, mas quando a Ubra saiu, só para finalizar, saiu da cota de televisão, acabou. Acabou o futebol. Ele disse, acabou. o Generoso disse ontem, eu estou há 18 anos no futebol e antes não era tanto dependente da televisão. Depois que virou dependente, que aliás, aqui no Rio Grande do Sul coincidiu com a entrada da TV Guaíba na concorrência, aumentou um pouco o valor. Mas depois não precisaria da concorrência da TV Guaíba, porque os próprios, a própria concorrência entre os veículos nacionais e internacionais provocaram isso. Vocês vão abrir mão dos regionais, então tem tanto. Aí já entrava a TV Record, então. Mas na época foi importante a entrada da TV Guaíba, que acendeu essa chama de brigar por alguma coisa. Né? Porque antes não se pagava nada pelo campeonato, nem um pila. Eu quando tomei da RBS, modéstia à parte, essa é a expressão, a transmissão das finais de Internacional e 15, a RBS não pagava um pila. Eu fui perguntar para o Peronde, ele disse, não, pode negociar. E os clubes na época ganharam 70 mil cada um, 70 o Inter e 70 o 15, e mais as placas e mais não sei o quê. E aí, ali começou. No outro ano a TV Guaíba transmitiu sozinha, depois dividiu com a RBS, e aí sim, virou uma atração nacional, por causa do pay-per-view, que estava crescendo, né? E que hoje na época era 4 ou 6%, hoje já deve dar uns 15% o pay-per-view. E tinha o advento também da internet, né? As transmissões por via web. Acho que alguma coisa movimentou, mas movimentou só no futebol. Só para curiosidade, os esportes amadores continuam não recebendo cota de televisão, na sua grande maioria. Né? Nada, só o que é destinado às federações. As federações, as confederações, né? E sobretudo as confederações... E ainda fazem bonito, né? Tem a imagem, tem muito contrato, das confederações com relação às seleções. Então, por exemplo, hoje a Seleção Brasileira de Voleibol recebe um grande patrocínio, continua recebendo, embora foi reduzido por conta da crise do Banco do Brasil, mas os clubes não. As confederações, elas costumam tratar a seleção como a questão nobre a ser negociada de patrocínio e valores, e o esporte de quadra, que são os clubes, esses ainda estão renegados, infelizmente. E aí o problema é que as TVs não só não pagam, como não citam os patrocinadores em muitos casos. Sim, aí não ajudam também. Não ajudam em nada. Mas depois ficam bravos se não botam o patrocínio. E um dos motivos que hoje está havendo essa escambo, né? Troca-troca que estão fazendo, justamente. Francisco Otto. Exatamente, lá no Fluminense. Por quê? Porque já anteciparam tudo que podia das emissoras que fornecem o subsídio, vamos assim denominá-lo, e agora não tem mais dinheiro. O orçamento não fecha. Não fecha. Herculano Spadaro, radialista, rádio web independente, podemos falar um pouquinho dessa situação aí também do surgimento com mais força das rádios web, que abriram o mercado para muitos jornalistas que se formam e não têm onde atuar. E colunista também do Giro de Gravataí. Roberto Tits, que é secretário de esportes aqui de Canoas, que é um município que entrega as áreas de esporte para a população. É muito interessante isso, o macro aproveitamento que a atual administração promove aqui em Canoas. Já voltamos. Uma e 40. Estava falando do aproveitamento das praças, dos ginásios, que a prefeitura resolveu dar uma incrementada, né, Roberto? Inclusive... Eu digo você junto com o prefeito, junto com a administração municipal. Inclusive, os campos de futebol, nós estamos exatamente neste momento, no estudo que é de renovação de cedência dos campos para os clubes da cidade. E logo em seguida, essa semana, casualmente, na quinta-feira, temos uma reunião a respeito do edital das novas cedências, que são os clubes que ainda não têm isso regulamentado. A nossa administração, do nosso prefeito Busato, está regulamentando absolutamente todos os campos de futebol e cedendo. E nos ginásios e nas praças, nós temos contrapartidas de clubes, instituições que usam ou querem usar para várias escolinhas diferentes, de várias modalidades,
atividades, onde a contrapartida do município sempre é dar oportunidade de escolinhas gratuitas para a população. Então existem, além do que nós oferecemos hoje, nós temos também uma série de instituições, de clubes e associações que também nos ajudam promovendo esporte, dando gratuitamente em troca das cedências que a gente faz. Isso é muito bem encaminhado e esse ano nós temos todas as atividades regulamentadas. Muito bem, vamos com o gol na memória. Para homenagear quem está se recuperando, é um baita cara, tem uma baita família e fez esse golaço contra a Inter de Milão, Internacional 2-1, Copa Dubai Cup. Aí, ó, Fernandão, e olha a bicicleta do Neymar. E há quem duvide que esse cara é acima da média. Olha o gol que ele fez contra o Corinthians. Esse aí acho que foram os dois mais bonitos da carreira dele. E fazia com naturalidade, né? E o Fernandão quem, tá cabeceando, tá cheio de gente qual é o na mais área, feio. Eu sei qual é o mais feio. Aquele que fez contra o Grêmio, campo a campo com o Tyson. Não, contra a Ubra ali. Ah, sim. Aquele gol da Ubra. Foi de xiripa. Que antes teve um pênalti a favor da Ubra, que não foi dado. Marcelo Fumaça. Lembra quem era o árbitro, não? Eu o Voaden começando. Voaden começando, exatamente. Vamos a uma pichotada. É um gol perdido por um atacante num torneio lá na Irlanda do Norte. Não é? Ai, meu filho. Vai errar mesmo? Vamos ver. Eita! Não, agora! Até minha avó de Tamanca faria isso aí. Não é tua ali, Rec? Não. Não, pensei que era tua. Eu já errei gol assim, não vai atrás. Depois que ele briga. Já voltamos. Tem versão oficial do Odorico Romano? Sobre a saída dele, ele postou há pouco nas suas redes sociais que no dia 21 de dezembro ele comunicou ao presidente que não poderia continuar. O presidente pediu que ele permanecesse até o dia 8 e disse que no dia 8 o presidente pediu mais alguns dias. O presidente que tinha decidido em julho? Pois é, pediu. Qual vai ser a terceira versão do Odorico? E disse que eu é que estou crescendo o nariz. E disse que quando os tricampeões da América retornarem ao CT, ele pretende ir ao CT Luiz Carvalho para se despedir deles e dar últimas dicas para o Renato. Podia levar como convidado especial o Edilson, né, que eu gostaria muito de revê-lo. Por climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção, também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ipicá. Personal Car, está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos, multimarcas, seminovos, com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, que é um espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão. Segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Diga, Maurício. E no Diário Olé, o Zampedri confirmou que recebeu uma oferta do Grêmio, mas afirmou que pretende seguir no Rosário Central porque tem muito mais a dar, que está tranquilo no clube, não vem para o Mas Rio ele Grande do Sul. disputa com o Marco Ruben, né? Ele é o reserva do Marco Ruben, foi utilizado em 10 partidas. Então ele né? teria melhor aproveitamento do Grêmio, porque só tem o Jael aqui. O cara tá abrindo mão de vir pro atual campeão da América, que tem mais para dar, ela tem que ficar, nem vem mais. Eu acho que essa aí é meio fabricada.
Ó, tô na vitrine, aí o Grêmio me convidou. Ou não tal. chegou no valor que ele quer receber, né? É, aqui e lá. Porque daqui a pouco ele está forçando a barra Sim, lá sim. fora. Eu tenho o interesse do Grêmio. Um leilão, né? É, daqui a pouco eu tenho que virar titular na marca. Sim. É uma situação. Agradecer a presença de vocês aí. O que vocês esperam? Queima-roupa agora, de Grêmio e de Internacional. O que o Grêmio levanta e o que o Internacional levanta? Bom, Grêmio, acho que o Inter vai fazer uma boa temporada, vai voltar a ser o time da Série A que se espera, e o Grêmio tem todas as condições de disputar os títulos em igual condição, desde que, além dos que vieram, tenha mais um atacante. O Grêmio só vai dar continuidade ao que ele tem, vai lapidar aquelas situações ali mais nevrálgicas. Agora o Internacional vai ser o ressurgimento. E tem que dar tempo ao Helmans, né, pelo menos respirar. E eu vou dar uma de Muraldo aqui. Eu acho que o Internacional arruma uma vaga na Libertadores da América. Não sei como, se é campeão da Copa do Brasil, se é campeão brasileiro. É o objetivo se ficar do em ano. quinto no É brasileiro. possível. Mas se a gente vê... Até às 19. Tchau.